Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre citologia, o estudo das células. A área da biologia que estuda a célula ao nível da sua constituição, estrutura e função. Cytos significa célula e logos significa estudo. As células são as unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos. É a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Apenas os vírus não possuem células. Eles invadem a célula de um outro organismo, um animal, vegetal, uma bactéria, para poderem se multiplicar. Os vírus não possuem células. Um pouquinho da história da citologia para vocês. Hans e Zacharias Janssen, no ano de 1590, inventaram um pequeno aparelho de duas lentes que chamaram de microscópio. Robert Hooke, em 1665, observou os espaços vazios de uma cortiça, os quais chamou de célula, pequena cela. Olha só como era bem primitivo o primeiro microscópio, tá? E as imagens que ele observou pareciam um favo de mel, chamou de célula, que são pequenas celas. Theodor Schwann, em 1839, ele observa a existência de células, tanto em animais quanto em vegetais, e ele formulou a teoria celular. Todo ser vivo é constituído de células, com exceção do vírus, como eu falei. Uma célula só surge de outra pré-existente, e todas as reações metabólicas ocorrem no interior das células. Atualmente temos microscópios muito modernos. Tem um microscópio óptico, que aumenta em até 2.000 vezes a imagem para observação de uma célula. Né? Microscópio eletrônico aumenta em 100 milhões de vezes a visualização de uma imagem. Os seres vivos formados por células são divididos em unicelulares, aqueles que possuem apenas uma célula, como exemplo bactéria, algas e protozoários. E tem os seres pluri- ou multicelulares, formados por muitas células. Exemplo, animais, vegetais e fungos. As células possuem variadas formas discoides, como as células sanguíneas, células esféricas, estreladas, tem um desenho de um neurônio, e fusiformes alongadas aí. As células podem ser procarióticas ou eucarióticas em relação à sua estrutura evolutiva aí. Basicamente, uma célula é formada por três partes básicas, que é a membrana, é uma capa que envolve a célula, é um envoltório, citoplasma, região que fica entre a membrana e o núcleo, que é a estrutura que controla as atividades celulares. As membranas são flexíveis e fluídas, formadas de lipídios, glicídios e protídeos, que podem ser esféricos ou integrais. São permeáveis à água, impermeáveis a íons e a moléculas polares não carregadas. São permeáveis a substâncias lipossolúveis. Ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídios, fosfato associado a lipídios, bem como por proteínas espaçadas que podem atravessar de um lado ao outro da membrana. Algumas proteínas estão associadas a glicídios, formando as glicoproteínas, que controlam a entrada e saída de substâncias. A membrana apresenta duas regiões distintas, uma polar carregada eletricamente e uma apolar, não apresenta nenhuma carga elétrica. Funções da membrana plasmática. Ela contém e delimita o espaço da célula, mantém condições adequadas para que ocorram as reações metabólicas, seleciona o que entra e sai da célula e ajuda a manter o formato celular, ajudando também na locomoção. Vamos falar de transporte através da membrana. Soluções. São três tipos. Soluções isotônicas, quando duas soluções contêm a mesma quantidade de partículas por unidade de volume, mesmo que não sejam partículas do mesmo tipo. Quando se comparam soluções com diferentes quantidades de partículas por unidade de volume, a de maior concentração de partículas é hipertônica. Exerce maior pressão osmótica.
A solução de menor concentração de partícula é hipotônica e a sua pressão osmótica é menor, separada por uma membrana semipermeável, a passagem de água da solução hipotônica em direção à solução hipertônica. Então, quando o soluto, a quantidade de soluto é igual a de solvente, são soluções isotônicas. Se a solução for hipertônica, significa que a quantidade de soluto é maior que a de solvente. E uma solução hipotônica é aquela em que a quantidade de soluto é menor que a de solvente. Existe o transporte passivo. Nesse tipo de transporte, o deslocamento de substâncias da região de maior concentração em direção àquelas de menor concentração, portanto, obedecem uma tendência natural, não há gasto de energia. Em função desse tipo de transporte, há uma tendência entre os dois meios de entrar em isotonia, ou seja, suas concentrações se igualam. Exemplo: difusão simples, osmose e difusão facilitada. Na difusão simples, ocorre o deslocamento direto e natural de solutos em direção às regiões de baixa concentração. Por esse mecanismo ocorrem os deslocamentos de sais e gases. A osmose, caso particular de difusão em que os solventes, em particular a água, deslocam-se no meio menos concentrado em soluto hipotônico através de uma membrana semipermeável, em direção ao meio de maior concentração de soluto hipertônico. Quando uma solução é hipertônica em relação à outra, dizemos que a sua pressão osmótica também o é. Difusão facilitada. Algumas substâncias entram nas células a favor do gradiente de concentração e sem gasto de energia, mas com uma velocidade muito maior do que a que seria esperada se a entrada ocorresse por difusão simples. Nas células, isso acontece, por exemplo, com a glicose, com os aminoácidos e com algumas vitaminas. As substâncias facilitadoras presentes nas membranas celulares são as permeases e têm natureza proteica. Transporte ativo. Os íons se deslocam contrariando o gradiente de concentração, do meio de menor concentração para o de maior. Portanto, sua ocorrência implica em consumo de energia. Os mecanismos de transporte ativo mantêm diferenças de concentração entre os meios, semelhante à difusão facilitada. Nesse tipo de transporte ocorre a participação de proteínas carreadoras, transportadoras, denominadas de permeases. Exemplo: bombas de íon, sódio, potássio, cálcio, magnésio, etc. Transporte em bloco ou por englobamento. Temos a fagocitose. É um processo de englobamento de partículas sólidas. Ocorre em células do sistema imunológico, macrófagos e em amebas. Durante a fagocitose, a membrana celular projeta-se emitindo tentáculos que circundam e capturam as partículas. Esses tentáculos recebem a denominação de pseudópodos, falsos pés. Temos uma imagem aí do exemplo da fagocitose englobando uma partícula. A pinocitose é um processo de englobamento de partículas líquidas. Uma invaginação da membrana celular cria um canal para onde as partículas líquidas se dirigem e são posteriormente englobadas. Depois de englobadas por fagocitose ou pinocitose, as substâncias permanecem no interior de vesículas, fagossomos ou pinossomos. Nelas são acrescidas das enzimas presentes no lisossomos, formando o vacúolo digestivo. O exemplo da pinocitose, o englobamento de partícula líquida. Parede celulósica. Nas células vegetais, você tem a parede celulósica, constituída pela celulose, reduz a perda de água e promove a rigidez das células. O citoplasma fica entre a membrana e o núcleo. É preenchido pelo hialoplasma, onde encontram-se diversos organoides, organelas citoplasmáticas que garantem o bom funcionamento da célula. Um exemplo de uma célula animal. Aqui é uma bactéria.
Organelas citoplasmáticas, a mitocôndria é responsável pela respiração da célula e produção de energia. Células que utilizam bastante energia têm muitas mitocôndrias, por exemplo, as células musculares. Complexo de Golgi ou complexo golgiense, formado por pequenas bolsas, servem para armazenar e descartar substâncias. Retículo endoplasmático, responsável pelo transporte, distribuição e armazenamento de substâncias. Forma uma rede de canais que ocupam grande parte do citoplasma. Lisossomos são estruturas responsáveis pela digestão da célula. Centríolos participam do processo de formação de cílios e flagelos e da divisão celular, multiplicação das células. Os cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese, é nestas estruturas que encontramos a clorofila, pigmento verde. Os cloroplastos são presentes apenas nas células vegetais, tá, pessoal? O núcleo, que é muito importante, atua na reprodução celular, também portador das características hereditárias e coordena as atividades celulares. O núcleo é o cérebro da célula. A carioteca é uma membrana dupla e porosa que envolve o núcleo, permitindo sua comunicação com o citoplasma. O nucleoplasma é uma massa fluida limitada pela carioteca que ocupa o interior do núcleo. A cromatina é um material constituído por DNA, é o ácido desoxirribonucleico, né, material genético, responsáveis pelas características hereditárias. Nucleolo é uma estrutura que produz proteínas. Tá ok? Façam as anotações necessárias no caderno. Qualquer coisa, voltem o vídeo lá no comecinho. Esse vídeo foi um pouquinho mais extenso, tá? Foi um resuminho sobre citologias, organelas que estão presentes dentro da célula. Fiquem com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo.